Graça e paz, queridos. Nesse momento, para nossa reflexão, eu gostaria de trazer um versículo que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 15. Diz assim: novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamim Gera. Os israelitas enviaram pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Para nossa reflexão, eu quero trazer um tema chamado Just Do It. Essa frase é muito usada pela Nike, mas de fato essa frase ela não veio da Nike. Ela veio de uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, onde um homem estava prestes a ser condenado à morte, e quando ele já estava ali prestes a morrer, ele soltou essa frase: Just Do It, ou Just Do It. O que significa? Significa apenas faça ou simplesmente faça. O que ele queria dizer? Qual era a conclusão daquela frase que ele queria dizer? É que a gente não tem que esperar a doença, a gente não tem que esperar a morte ou a beira da morte para fazermos alguma coisa. Nós temos que agir enquanto nós temos vida, nós temos que agir enquanto nós temos saúde. Então, esse texto que nós lemos aqui fala exatamente sobre esse homem, Eude, que ele vai trazer algumas lições pra gente de acordo com essa frase, Just Do It, apenas faça. O chamado de Eude não era sobre falar, e sim sobre fazer. Interessante que quando ele chega, ele não vai falando para todo mundo, ele não chega para as pessoas e fala assim: ó, vou matar o rei Eglon. Ele não precisou fazer isso, ele foi na calada, ele foi no silêncio e foi lá e realizou a tarefa. Ele não precisou falar para todo mundo. Então uma coisa que a gente observa é que tem muitas pessoas no nosso meio que acaba falando muitas coisas, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, acaba ano e sai ano, entra ano e sai ano, e acaba que a pessoa não faz nada. Então a gente precisa analisar que o nosso chamado não é sobre falar, porque as palavras se perdem. As palavras, se a gente fala uma coisa agora, pode ser que eu esqueça amanhã. Então a gente precisa agir, a gente precisa tomar uma atitude, né? Porque o nosso chamado não é sobre falar, e sim sobre fazer. Outra lição que eu aprendo aqui com o Eude é que ele não precisou de visibilidade, ele não precisou de holofotes, algo para que chamasse a atenção dele. Não, ele não precisou disso, porque ele estava com um objetivo, que era atender uma necessidade. Então qual é a nossa tarefa aqui na terra como cristão? É pregar o evangelho, salvar almas para o Senhor, propagar o reino de Deus na terra. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa necessidade. Então nós temos que atender essa necessidade, porque tem muita gente que está se preocupando muito com visibilidade, com visualizações. Quantas pessoas visualizaram meus stories ou os status? Não, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em que você atenda a uma necessidade. Outra coisa que eu aprendo com Eude é que o chamado dele não era sobre ele, e sim sobre Deus. Porque olha só, ele era um homem canhoto. Naquela época, homem canhoto era como uma pessoa deficiente, era como uma pessoa que não tinha valor nenhum. Mas mesmo assim Deus escolheu ele para fazer aquela tarefa, para realizar aquela tarefa. Então você que está ouvindo essa mensagem, talvez você fala assim: ah, eu sou o menor da minha casa, eu não sei falar. Jeremias dizia que ele era como uma criança, mas mesmo assim Deus escolheu ele como um profeta. E Moisés, ele dizia que ele não sabia falar, que ele era pesado de boca, mas mesmo assim Deus escolheu ele. Então Deus escolhe coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então você que está ouvindo essa mensagem, talvez você fica colocando desculpa, dizendo que você não consegue porque não sabe falar, não sabe pregar. Mas Deus é o Deus que capacita. Então Deus, ele é o Deus que vai capacitar você, vai realizar coisas grandes na sua vida através de você, para ganhar almas para o Senhor. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para nós nesse momento. Graça e paz a todos.